Olá pessoal, beleza com vocês? Boa tarde. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a grande psicóloga e amiga Roxane Salles. Ela é uma psicóloga junguiana e a gente vai bater um papo bem informal aqui a respeito de saúde, doença e o que é que a psicologia analítica tem a dizer sobre isso, tá? Para a gente não perder tempo, né? Vou colocar ela aqui na conversa e a gente já adiantar o assunto, tá bom? Olá, gente, estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Roxane. Como é que você tá? Pronto. Oi, Denis, é um prazer estar aqui, né, para poder falar sobre esse tema, que é um tema que interessa a todos, terapeutas e pessoas que estão buscando uma compreensão melhor desse processo de saúde e doença, né? Então, é um prazer, para quem não me conhece, Denis me apresentou, eu sou professora de psicologia, sou terapeuta, também faço um estudo das práticas integrativas complementares, né? E a gente veio conversar aqui para falar um pouco sobre essa questão do adoecimento numa visão mais profunda dentro da psicologia analítica, né? Que é uma das propostas aí do curso de lançamento que nós temos de práticas integrativas. Pois é, então, Roxane, assim, como professor e como psicólogo, você sabe que, também como psicólogo, que a gente tem inúmeras Uhum, vertentes, várias formas de pensar, né, a questão da doença, vamos dizer assim, do adoecimento, do processo de adoecimento. Antes mesmo de a gente pensar, vamos dizer assim, numa taxonomia, né, aliás, numa uhum, nosografia psicopatológica, mas falando do mal-estar. Então, a psicanálise ela tem uma percepção, né, vamos dizer assim, o humanismo em geral vai ter uma outra forma de lidar com isso, mesmo que não tenha também uma nosografia, tem né, as teorias uhum, comportamentais também que vão ter uma visão de homem a respeito desse adoecimento, e tem a psicologia analítica, que, por sinal, é muito pouco trabalhado na faculdade, essa visão. Né? Ela praticamente não temos mais tantas disciplinas, até tem diminuído, eu acho. Então não temos mais disciplinas praticamente de psicologia analítica, que é uma pena. Né? Eu uhum, trabalho com psicodrama, né? Trabalho com humanismo, mas acho uma pena ter tido esse decréscimo e um certo desdém contra a psicologia analítica, psicologia junguiana, que tem muito a contribuir com essa temática, sabe? E aí você trabalha aí com as práticas integrativas complementares, com a arte-terapia, que inclusive também uhum, esteve muito presente, está muito presente nas abordagens humanistas. uhum, Então, parece que o negócio tem ficado cada vez mais tecnicista, né, mais uhum, pragmático, e a gente tem perdido um pouco dessa constituição da arte mesmo. Acho que a terapia, não que isso seja contraditório com o modelo de ciência, mas ela também tem um quê de arte, né? Principalmente aqui no humanismo, em algumas vertentes, algumas tonalidades do humanismo. E eu, apesar de não ter lido, não ter estudado muito sobre a psicologia junguiana e não ser a prática que me interessa, mas no seu corpo teórico, em alguns conceitos e toda a contribuição que Jung deu para a psicologia, eu acho fantástico, eu acho muito interessante. E não teria pessoa melhor aqui, né, uhum. no nosso, no nosso círculo do estado do Ceará para falar disso se não fosse você, Roxane Salles, né, uma grande psicóloga analista junguiana e que trabalha com essa temática. Mas, voltando a essa questão da doença, a gente está vendo, né, devido aí à própria constituição da pandemia, um aumento muito grande de adoecimento mental, né, por N motivos e, claro, impulsionado pela questão da pandemia. E, como eu disse antes, né, essa questão talvez do tecnicismo, do pragmatismo cada vez mais acelerado, a gente tem esquecido essas outras percepções de doença. E aí, onde eu queria que você aprofundasse, É, né, sobre como é que a psicologia junguiana vê o organismo, vê o ser humano, como é que ela vê saúde e doença. então.
Gratidão pelas palavras. De fato, falar sobre esse tema, e que eu venho estudando já há um bom tempo essa relação, assim, eu acho que vai agregar muito as pessoas, tanto os terapeutas, né, como também as pessoas que não entendem da psicologia analítica, porque dentro dessa visão da psicologia analítica, a gente vai perceber que a doença, ela é um símbolo. Então, a doença, ela não tem só uma causa, né? Ela tem também uma finalidade. E o que é que significa isso? Significa dizer que o símbolo é a melhor forma que o nosso inconsciente tem de se expressar. Então, quando alguém adoece, você, dentro da psicologia analítica, não vai pensar só nessa perspectiva de por que é que eu adoeci? Qual é a causa dessa doença, né? E sim olhar com a finalidade. É como se houvesse, durante o processo de adoecimento, alguma coisa que vai sinalizar para aquele indivíduo que ele perdeu a noção do todo que ele é, né? Então, a noção dessa identidade que fica perdida e fica na sombra, né? E se manifesta também enquanto complexo, que é um conceito dentro da psicologia analítica, que vai falar de reações ideoafetivas, né? E que vão se manifestar de maneira somática. Então, quando a gente fala de doença, a gente fala de que existe um processo que é somatizado, né, do psíquico no corpo. E aí, para o Jung, a doença, ela é assim, é como se o indivíduo ele adoecesse para ele poder se ver melhor. Então, a doença também é uma forma de você compreender mais sobre você mesmo. Isso pode parecer um pouco estranho para as pessoas que não são da psicologia, né? Mas se você entende que não é que você vai culpabilizar a pessoa pela doença, mas que você tem que olhar por vários ângulos. Quem é esse indivíduo que adoeceu, né? Qual é o contexto de vida dele? O que é que aquelas expressões que estão acontecendo dentro do corpo têm a falar sobre seu processo de alma? E aí vem algo que é muito importante em relação às práticas integrativas, Denis, que é o fato de que a gente precisa, enquanto analista junguiano, né, trabalhar com, por exemplo, a meditação, as práticas meditativas. São formas de fazer um sujeito, alguém que está adoecido, né, falar sobre o seu processo de doença. Então, se eu utilizo a meditação, tá, eu levo a pessoa para um estado de atenção plena. Se eu utilizo a arte-terapia, eu coloco enquanto terapeuta, né, a pessoa para poder entrar em contato de uma maneira não racional com a doença. E por que eu colocar não racional é importante? Porque para o Jung, se você vai trabalhar com o complexo, se a doença ela é uma expressão de uma parte da alma que não está consciente, né? Então, é necessário que esse trabalho não seja só racional. Ele não se dá só pelo racional. Então, a gente tem um aspecto de trabalhar a fala, de escutar, né, de trabalhar com o eixo interpretativo, mas muito para além disso, o Jung vai dizer, e a psicologia analítica com seu arcabouço teórico vai nos mostrar que a importância do vivencial, a importância de você viver, de você sentir, de você poder descrever, que isso aí é muito parecido também né, com o seu ponto de partida teórico também, são as psicologias humanistas, né? Então, você precisa experienciar a doença. E, nesse sentido, nós como terapeutas, as pessoas que procuram essas práticas terapêuticas integrativas também, e a psicologia analítica, para poder entender melhor o processo, elas precisam ver que o sujeito, a pessoa precisa ter um enfrentamento. Então, quando se adoece, é porque existe uma inconsciência, né? Claro, gente, que a gente aqui eu não estou excluindo o aspecto médico, porque existe a questão biológica, né? Existe a questão cultural, mas o Jung vai falar que tem um aspecto inconsciente,
né, que muitas vezes, para não se dar conta, para não enfrentar uma ansiedade, uma depressão, falando dessas doenças psicológicas, a pessoa somatiza, né? Ela vai somatizar. E aí os complexos, eles vão formar, porque o complexo, ele vai nascer a partir de um arquétipo, que é uma categoria que vai organizar experiências. E aí nós percebemos que a pessoa precisa entrar em contato com o seu complexo de uma maneira que não seja racional. E aí a meditação, a arte-terapia, todas as práticas que vêm fazer com que a pessoa tenha um enfrentamento, e esse enfrentamento sem ir logo para quebrar essa resistência, né? Porque a gente sabe que se a pessoa adoeceu é porque ela estava sem condição de enfrentar. Então nós precisamos, enquanto terapeutas, e aí a psicologia analítica vem trazer esse referencial de que, olha, vamos trazer uma forma de compreensão múltipla, né, que é a compreensão simbólica. Uma compreensão de que existe alguma parte que está na sombra, tem alguma parte disso que está na sombra e que você precisa conscientizar isso, né? É isso que eu Então, queria falar sobre a doença é isso. até te perguntar e aproveitar aqui, né, saudar todas as pessoas que estão assistindo aqui a gente e dizer até que se elas quiserem Muita fazer gente. uma pergunta, podem perguntar aqui que eu passo aqui para a Roxane. E aí eu queria já aproveitar e fazer uma pergunta para ti, que a gente escuta muito esse conceito da psicologia analítica, né, que é o conceito de Uhum. sombra. Então, Sim. me fala mais sobre essa ideia, né, sobre o conceito de sombra e como é que é o conceito de sombra Uhum. nessa ligação com a doença, né, com a relação da sombra Uhum. com o estado de adoecer, Uhum. tá? Acho Uhum. que Em relação à sombra, a gente pode dizer que tudo o que não está na consciência vai ficar inconsciente. Assim. A sombra é aquilo que o ego não percebe, é aquilo que está fora do campo da consciência, e também vai se formando a partir da unilateralidade da psique. Né? Então, se eu tenho uma atitude, exemplificando, muito unilateral, muito radical, se eu sou uma pessoa que eu só trabalho muito, né? Se eu sou uma pessoa muito exigente, eu vou jogar para o meu inconsciente, ou seja, para a sombra, a polaridade oposta. Porque dentro dessa dialética junguiana, o que nós vamos perceber é que existe todo o tempo um processo de complementariedade da psique. Então, a sombra é o que não está na luz, né? É o que está fora desse campo de consciência. E aí, devido a essa unilateralidade, vamos com esse exemplo de uma pessoa que adoece, ela adoece porque ela trabalha demais, então aparece algo no seu físico, né, para que ela olhe, e aí é sombra, né, a sombra dela está se expressando a partir de um sintoma físico. Às vezes isso não vem como sintoma físico, vem de outras maneiras, mas esse arquétipo da sombra, quando a gente fala de sombra, nós falamos de algo que não está no campo da consciência, né? Então, o Jung até fala assim que se onde há também muita luz, tem um oposto. Então, assim, tem um oposto. A gente sempre fala que o processo de construção, de individuação, esse conceito do processo de individuação, é um conceito de você aprender a lidar com essa dialética, né? De luz e sombra, e de opostos. Então, a gente está sempre pensando em opostos, esses opostos precisam se integrar para que você consiga ter uma visão mais saudável sobre si mesmo, né? Isso é circular, sabe? então É circular. deixa eu ver se eu entendi. Nós, nós temos uma dimensão da sombra, que é aquela Sim. dimensão que não é bem reconhecida, vamos colocar assim, né? Está no inconsciente, ela não Uhum. é bem reconhecida exatamente porque o sujeito não sabe lidar com aquilo. Então, ele está na escuridão. As terapias, né, a psicologia analítica, as terapias integrativas, como você disse, que vão por um lado, não pela racionalidade, elas ajudam o sujeito a entrar em contato
muitas vezes com essa dimensão não percebida, com essa sombra, e integralizar no organismo, vamos colocar assim, de uma forma em que ele, ao processo, incluindo, claro, o processo terapêutico, né, por isso que ela é integrativa e complementar, juntamente com o processo terapêutico, que ele vai integralizando isso, né, nesse processo que se chama de individuação, né, nessa jornada interior, para que ele vá, então, se descobrindo, se integralizando, né, se atualizando, aí um conceito do humanismo, né, acho que pode se colocar aqui também, e então integrando, vamos dizer assim, luz e sombra, porque como você diz, né, nem tudo pode ser, não existe totalmente luz, não existe totalmente sombra, e a gente vai integrando isso. O que significa integrar? É a gente reconhecer muitas vezes as nossas faltas, as nossas falhas, né, as nossas limitações, aqueles elementos do nosso psiquismo que a gente tem medo de entrar em contato. Né? Acho que por isso, não sei, por isso que Jung, presumo que Jung colocava como sombra, claro que tem a ver também com, e aí depois com o conceito de arquétipo, mas é algo que não está ali realmente bem integralizado, porque o sujeito não consegue suportar aquilo. E aí você faz uma meditação, que ajuda o sujeito a ele olhar mais para si. E juntamente com a terapia, né, empoderando o sujeito a ter coragem de olhar para si. E olhar para aquilo que ele sempre renegou, que tinha medo. No fundo, a gente tem medo. Né? Eu sei que não é nosso tema aqui, mas você sabe que eu gosto da cultura pop, né, principalmente ali do Star Wars. E é aquela história mesmo. Para quem não sabe, né, o filme foi meio que recebeu a consultoria, né, do Joseph Campbell, né, um grande psicólogo analítico. Então, dessa ideia de que o Luke Skywalker precisava, né, quando ele caminhar na caverna lá, né, encontrar com seu pai, ou seja, entrar em contato com essa sombra para poder enfrentar os seus medos, né, ou seja, sair do lado obscuro da força, né, então, ou seja, vencer esse medo. Que eu acho um tema muito interessante e eu trabalho bastante, né, essa jornada do herói, do medo. Essa a dimensão do medo que vem nessa jornada heróica, né, Denise, assim, de que são etapas que a gente tem que viver, são processos que nós temos que enfrentar, mas respeitando a natureza de cada pessoa, respeitando o tempo de cada um, né, respeitando a visão de mundo de cada um. E nesse sentido também é bem interessante, porque essa jornada heróica do processo de individuação, ela é circular, ela não tem fim nunca, né? Então, a gente amplia a consciência, como, por exemplo, uma prática de meditação, a própria imaginação ativa que já era proposta pelo Jung, né? Então, nós vamos trazendo uma atenção plena, né? Hoje em dia existe esse conceito de mindfulness, mas Jung já trazia isso, as práticas meditativas de muito tempo, elas trazem, né, técnicas para você conseguir voltar esse olhar para si mesmo, assim, que acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, de ansiedade, de aceleração, né, devido a essa época pós-moderna mesmo, bem, onde tudo é rápido, a gente não para se ver, né, e aliás, parar para se ver, né, é o grande desafio, porque quando a gente para se ver e vê um monte de coisas que a gente varreu para debaixo do tapete, aí se assusta, aí não quer lidar com essas questões. Daí vem essas técnicas para poder ajudar. Alguém, a Paty está fazendo uma pergunta aqui, está falando só um comentário, que ela adorou o link com o filme. Eu tirei o óculos, às vezes eu tenho que botar o óculos aqui, viu? Coisa de velho já. Muito bom, Paty. Né? Inclusive, vocês podem fazerem perguntas, viu? Quando eu ver qualquer coisa aqui, eu já coloco o óculos aqui para ler para vocês aqui a Roxane. Como eu disse, que é um tema que não é debatido nas universidades, assim, né? É um tema renegado, assim, a questão da psicologia junguiana. Mas, Roxane, falei alguma besteira do que eu disse aqui? Ou tá não, okay? É exatamente isso mesmo, exatamente isso, é essa forma de integrar, né? Então, você integrar
o sujeito integrar luz e sombra, integrar essas polaridades aí, né, para poder seguir esse caminho e ele não ficar somatizando. Mas para isso ele precisa ter esse enfrentamento e para enfrentar, para poder ampliar essa consciência. Então, a maioria das Aham, pessoas procura tapar os buracos, né? Então, aham, adoecem mais. A gente vê assim que existem grandes empresários, né? Muitas vezes pessoas que têm um grande sucesso, têm muitas habilidades com profissionais, mas acabam deixando o seu mundo interior à parte. E aí a gente sabe que isso é uma questão que as psicologias abordam e tratam, mas eu vejo que a psicologia analítica, nesse ponto, ela oferece uma visão de mundo que nos ajuda a integrar com o pessoal da área da saúde, para ajudar as pessoas a compreenderem melhor que a saúde ela não é só física, ela é psíquica, ela é cultural, né? Ela é emocional, e que essas várias dimensões elas não estão excluídas também. E também aí a gente fazer uma ponte com as práticas integrativas, porque as práticas integrativas, para quem não conhece, né, elas são regulamentadas pelo SUS desde 2006, né? Então nós temos Ah, várias práticas. Rosane, só aqui, só para dar Certo. uma satisfação aqui, ó. Nossas colegas agora aqui, ó, o pessoal se formando, já se tornando tudo psicólogo, a Angélica Cruz, né? Dizendo Ah, principalmente nas maravilha. grandes organizações esse adoecimento, né? A Paty também concordando com essa questão como um todo, né? Uhum. E é algo que também a gente está vendo bastante. Pena Sim, que ainda muitos empresários, como se diz, não abriram os olhos, né? É algo é isso. que a minha empresa trabalha, né? A Petros e Pontes, ela nasceu, por mais que a gente venda aqui muitos cursos, mas a Petros e Pontes Consultoria, ela nasceu, né, dentro do seu, que a gente chama de core business, trabalhar especificamente a questão da saúde, né, do trabalhador, né, saúde mental no trabalho. Uhum. Uhum. Porque, veja, a maior causa de afastamento no trabalho no Brasil é doenças mentais. Um quarto da população sofre de depressão. E o Brasil é campeão de síndrome de burnout. Então, assim, foi por isso que a Petros e Pontes nasceu, sabe? Para Uhum. ajudar as empresas a lidarem melhor com o adoecimento mental. Então, você vem aí falando das práticas, né? Deixa eu até aproveitar e te perguntar, por exemplo, sobre o yoga, né? Uhum. Uhum. Não sei se fala yoga ou a yoga, mas Yoga, tá o certo. yoga, né? Yoga ou yoga, mas no fundo, o sentido. Pode continuar a pergunta que depois eu te respondo. Teu Como é raciocínio. que, como é que você acredita, né? Qual o valor que você dá para o yoga é, nesse trabalho, né, de reestruturação da saúde mental, enfim, da saúde, vamos falar da saúde. Pronto, então, o yoga, ele parte dessa. A palavra yoga significa união, né? Do corpo com a mente. Uma união, integração. Então, a gente já pode fazer também um paralelo aí com a psicologia analítica, essa visão de que temos que ter essa integração. E o yoga, como ele vai trabalhar com o corpo e a mente, mais de uma maneira, que não é essa maneira que a gente vê por aí, na maioria das redes sociais, o pessoal fazendo as posturas, e aí pronto, tá tudo bem. O yoga, na verdade, ele vai, a partir das posturas e das respirações, trabalhar o psíquico, porque é uma visão que é uma visão no ocidental, né, de que o corpo e a mente estão unidos. Então, quando nós trabalhamos com algumas posturas, nós mobilizamos prana, né, energia vital, que não é um conceito místico, só queria deixar claro isso, que místico no sentido que não tem uma fundamentação, né? Existe uma teórica chamada Madel Luz, que ela estuda esses sistemas. Então, por exemplo, yoga, meditação, todos são aprovados pelo SUS, né? Porque eles têm uma forma própria de compreender, de dar um diagnóstico, de avaliar o sujeito. E nesse sentido, o yoga, por exemplo, ele tem uma forma de trabalhar uma avaliação da pessoa como um todo, né? Então, se eu olho alguém que está com ansiedade e eu vou propor práticas de yoga, eu vou propor práticas, por exemplo, pranayamas, que são tipos de respiração, né? Que sejam mais lentas,
né? Práticas que possam ajudar pela postura mesmo a tirar, a mobilizar, né, campos energéticos e aí fazer com que isso possa se integrar melhor, né, para que esse físico possa ser olhado também, que a gente não olha, né, para o físico. Então o yoga traz essa proposta de você se unir com o seu corpo, né? E no caso do yoga que eu trabalho, para quem não sabe, eu tenho formação, né, em Kundalini Yoga. É um tipo de yoga que ainda é mais específico, porque ele vai trabalhar com áreas específicas da consciência, né? Para, por exemplo, no Kundalini Yoga existem 11 áreas, 10 áreas da consciência e um que eles chamam de casa de comando, que é a união de tudo, né? Então, quando eu vou fazer uma prática, eu procuro fazer uma prática toda estruturada. Ela tem uma abertura, né? Uma abertura com mantras que eles trabalham a vibração. Depois essa prática segue com algumas posturas que vão mobilizar os seus pontos energéticos, assim como a acupuntura faz, né? Então, tem respirações específicas para isso também. E cada prática já tem o Yogi Bhajan, que estuda esse tipo de yoga, né? Ele tem o que ele chama de kriyas, que são técnicas de purificação e limpeza, né? Então, esses kriyas, essas técnicas de purificação e limpeza, são bem intensas e elas trazem um resultado mais rápido. Por exemplo, em 40 dias, se você faz determinada prática, que é específica para uma pessoa que tem muita ansiedade e você avalia que essa ansiedade está mais aqui voltada sintomaticamente aqui para o chakra cardíaco, por exemplo, o ponto cardíaco, né? Então, eu vou trabalhar com prática específica para isso. A pessoa faz 40 dias ali, ela já tem uma mudança de hábitos. E aí, isso pela neurociência também é comprovado, né? Que a gente muda os hábitos um tempo, né? Com o tempo. Precisa de um tempo determinado de repetição também. Até te fazer uma pergunta e um comentário. Primeiro, assim, primeiro comentário, para não esquecer a pergunta. A gente, não sei, mas quem às vezes escuta essas palavras, como por exemplo, prana, chakras, pode pensar que tudo isso, assim, mas isso aí, né, eu queria abrir esse parênteses, isso aí não é científico. Isso. Né? E eu escuto, né, a gente escuta isso às vezes, mas as pessoas precisam ter uma certa consciência, primeiro, do que é ciência. Primeira coisa. Muita gente fala de ciência, só o que eu mais escuto em 2020, em 2021 é ciência, ciência, ciência. E quanto mais eu escuto, me desculpe, talvez a presunção, mas mais eu tenho certeza que as pessoas não sabem o que é ciência. Né? Como se a ciência fosse uma voz única. Né? Tem gente que está, enfim, para resumir, tem gente que está tratando a ciência como se fosse um dogma religioso. Como se ela tivesse, assim, só existisse uma religião no mundo e se fosse a verdade universal e tivesse só uma pessoa para dizer sobre tudo isso dessa religião. Então, assim, está muito, muito complicado. Mas voltando, e aí a gente escuta essa questão do, né, mas não é científico, tem a questão do prana, chakra, isso aí é bobagem, isso é coisa de orientalismo. Vamos lá. Esses conceitos, né, pelo que eu sei, já existem, certo? Há milhares de anos, certo? Na cultura, né, oriental, lá na cultura hindu, ali na região, né, do sudeste, né, asiático, então na região da China, da Tibete, da Índia. Então, ou seja, não é uma coisa não é uma coisa nova. E mais, segundo, são conceitos que são aplicáveis não é na religião, mas nos sistemas de cura daquele povo. E que funciona. Isso. Agora, no mundo ocidental, que é um mundo, né, próprio, vamos dizer assim, do que a gente chama como cientificismo, do pragmatismo, do funcionalismo, né, e do positivismo, e aí a gente vem esquecendo essas outras coisas como se elas não fossem válidas. Elas, tudo bem, podem não ser cientificistas, mas como se ela não fosse válida. Como se elas não fossem reais.
ou como se elas não pudessem ser integradas nos nossos modelos de cura. Eu acho isso mesmo. Né? Só esse comentário. E aí, sobre a pergunta. Né? Na fisioterapia, o pessoal costuma chamar aquele povo que não tem muita flexibilidade, como eu, de encurtado. Né? Eu fui fazer pilates uma vez, tentei, disse, não, isso é muito encurtado, porque eu não conseguia fazer um alongamento direito. E aí, pessoas encurtadas, né? Ou seja, que têm pouca condição de alongamento. Dá certo fazer yoga? Como é que é? Dá, inclusive porque existem princípios no yoga, né, que vão falar de questões éticas. E tem um dos princípios que é a ahimsa. Ahimsa significa não violência até para o próprio corpo, né? Então, existem práticas que vão ser personalizadas. Você observa como que a pessoa funciona como um todo, né? Para poder fazer. Só na posição que Estás porque na eu estou tomando chuva? banho de chuva. Tomando banho de chuva aqui. Isso aí que é Pronto. integração, olha aí, ó. Gente, ó. Natureza é o E conceito aí, vivo. aí não tem condição. Mas bem isso, dá para você fazer as práticas com certeza, porque eu vou observar, a pessoa observa quando ela conhece o yoga, né? Você vai ter a noção de que isso é apropriado. O que é apropriado para quem é encurtado? Posso fazer alongamentos e não precisa se esforçar, porque não é ginástica, né? Não é um conceito de que é ginástica. De que sim, aqueles asanas, aquelas posturas, vão levar a trazer um resultado, e aí, se a pessoa não consegue daquela maneira, tenta-se trazer uma outra proposta, né? Então, sempre existem práticas para todo mundo, né? Elas são muito particularizadas, e eu acho isso rico também, das práticas complementares do yoga, por exemplo, porque você não é uma prática universal, tem práticas especializadas para cada pessoa, né? E mesmo quando é uma proposta em grupo, de pessoas meditarem ou fazerem yoga, por exemplo, em grupo, quando você conhece o yoga, você vai ajustando, né? Você vai orientando seu aluno a que ele não faça posturas exageradas, que ele mude ali. E por isso é um olhar até do professor também, o professor tem um olhar integral, né? Um olhar de todo. Ele também tem uma forma de se relacionar com o seu cliente, com a pessoa que está fazendo a prática, de uma maneira muito humana. É Ótimo. uma maneira que ele observa a, a escuta do corpo, a escuta de como está chegando na pessoa, não é aquele yoga de academia. Porque o yoga de academia né, vamos lá, tenta fazer a postura mais forte, né? Isso acaba matando realmente a prática. Tem alguém A, colocando aqui? Eu é, pergunto. a Paty, né, diz que todas as práticas que contribuam com o nosso bem-estar são muito bem válidas, né, que a gente deve experimentar antes de criticar, e a Angélica, né, comentando aí o teu contato com a natureza. Roxane, tem muitos psicólogos, talvez até alguém aqui que nos escuta, trabalha no campo das políticas públicas, Uhum. né? E como você falou há pouco, né, que essas práticas são integradas no SUS, claro que nem todo município, né, consegue colocar em prática, mas que já está autorizado. Como é que você acha como é que você vê, né, a contribuição dessas práticas no sistema público de saúde, né, no SUS? Como é que você, né, atribui valor a essas práticas, ou como é que elas realmente possam ser aplicadas diante de todas as dificuldades que nós temos, né? Porque uma coisa, às vezes, é um município que tem um poder aquisitivo maior, outra coisa é um municípiozinho mais pobre, lá no interior do interior. Sim, Como é que a sim. gente pode aplicar isso aí? Primeiro eu vou retomar uma parte da tua fala anterior que eu achei muito rica, né? Para responder a tua pergunta. E foi falando sobre a questão cultural, de como que nós precisamos valorizar essa perspectiva cultural, o contexto, né? E que a forma de você compreender a saúde e a doença tem vários pontos de vista a partir da cultura em que ela está.
Então, aí é para responder a pergunta de como é que eu levo para um município pequeno, como é que eu levo para um local que pode, de repente, achar que isso é religião, né? Então, como que eu vou levar? Daí existe toda essa percepção de como que é quem trabalha num determinado, num CAPS, numa UPA, né? Precisa entender como que funciona, como que são as crenças daquelas pessoas, para poder criar um projeto específico. Então, assim, não é simplesmente também eu vou jogar o yoga como eu aprendi, quem é professor de yoga, por exemplo, né? Totalmente Uhum. descontextualizado daquele local. Eu Sei. preciso apresentar, né, enquanto profissional, o que é essa prática. Eu preciso fazer as pessoas vivenciarem essa prática primeiro e ver os ajustes. Então, tanto o ajuste é do indivíduo, como também vai para o local. E concordo que é um processo lento, que por isso que as pessoas precisam, nós profissionais da psicologia, que trabalhamos com saúde, precisamos compreender mais, entender mais dessas práticas, para poder inserir, né? Inseri-las de uma maneira séria, né? Quando você falou aí sobre essa questão, todo mundo fica falando sobre ciência, de fato, existe uma visão da ciência como algo religioso, né? Dogma. Aliás, vamos tirar a religião, vamos colocar aqui como dogma. E essa falta de compreensão de que existem múltiplos saberes, né? múltiplas. Esse termo racionalidades médicas, por exemplo, é um termo que vem de uma socióloga, que é a Mabel Luiz, e essa socióloga, ela estudou esses vários sistemas de cura. Yoga, esses que são aprovados, meditação, arte-terapia. E aí ela diz, olha, o yoga tem um sistema de diagnose próprio, né, tem um sistema de cura próprios. E todos eles têm em comum o que com psicologia? A questão de valorizar a escuta atenta, né? Tem a questão de valorizar o indivíduo como um todo. E por isso é importante que a gente realmente faça esse resgate para essas culturas antigas, aprender, né, como que eles funcionam, para poder trazer para a nossa prática enquanto profissionais. Isso me respondi. Sim, sim. E eu acho interessante porque, como eu disse, tem muitos municípios que podem, às vezes, até, na verdade, executivos municipais Uhum, darem aquele argumento de que nós não temos estrutura para fazer tudo isso. E eu penso, né, muito do que você falou aqui, não precisa de tanta estrutura. Né? Precisa de uma adaptação cultural, precisa de uma, vamos dizer assim, de uma educação, né, de uma psicoeducação, para que as pessoas entendam que é possível sim fazer isso, né, sem ter tantos investimentos, porque o investimento maior aqui é no capital intelectual, vamos dizer assim, no profissional que vai ter condições de aplicar isso, né? Penso que, claro, tem uma sala apropriada, mas isso é o mínimo para um uhum, uhum, trabalho, né, de saúde, mas não é sim, nada muito complexo. Então a gente vê tanto no sistema de gestão pública, né, governantes gastando aí milhões e milhões aí por bobagem, por coisas que são uhum, descartáveis, vamos colocar assim, não vou entrar em detalhes, e coisas que são baratas porque não tem um investimento muito alto em maquinário, em equipamentos, ou seja, que são nas uhum, pessoas. Então, ou seja, investir nas pessoas, por incrível que pareça, por mais que possa ser contraditório para algumas outras pessoas, é mais barato. Então, é preciso até desmistificar isso, achar que essas práticas são práticas que vão encarecer o sistema público. Pelo contrário, né? Eu digo também, como meu primeiro emprego foi como psicólogo do município, né? Trabalhei em políticas uhum. públicas há quantos anos? A nossa amiga, talvez esteja nos escutando, né? Patrícia Marques. Sim. Então, já tem aí quantos anos? Né? 18 anos. Então, É, sim. quando fui trabalhar, né, junto com o município, com políticas públicas nesse sentido,
a gente vê como que a população primeiro é carente nesse sentido desse tipo de trabalho. Eu até quebrei muitos preconceitos, porque achava que as pessoas nem iam procurar muito do serviço, mas o serviço ficou, vamos dizer assim, fiquei com o serviço bem inchado, uma fila de espera e tal, porque não tinha muitas opções né, de serviço de saúde mental. Eu digo assim, municípios pequenos no qual eu trabalhei. Então, e é preciso desmistificar essa ideia de que investir em saúde mental é uma coisa cara. Eu acho que não é. É um trabalho contínuo. E até um parêntese aqui é que é um trabalho contínuo e quando a gente que trabalha na área de políticas públicas, nós sabemos que a atenção primária é muito importante. Você trabalhar na atenção primária, fazer essa psicoeducação que você está falando, né? De mostrar para as pessoas que o cuidado, a questão do cuidado, não é só o cuidado físico, né? É o cuidado em vários sentidos e que existem várias possibilidades de cuidado. Então, nesse sentido, educar as pessoas para que, olha, isso não é caro, como você bem colocou. A maioria dos políticos tem essa percepção, né, de pessoas que quer investir. Quando você investe no maquinário, você vai investir nos equipamentos, né, nas tecnologias duras, como a gente chama na saúde, e não nas tecnologias leves, né? Esse conceito, para quem está nos ouvindo, gente, tecnologia leve é você trabalhar com escuta, é você trabalhar com cuidado, é você trabalhar com essas práticas integrativas. E as tecnologias duras já é você trabalhar com equipamentos, né? Você já fazer uma intervenção, que aí sim vai exigir mais custo, esse tipo de intervenção. Então, o que vai exigir muito é uma psicoeducação, né, Denise? E também o treinamento do profissional. Assim, o profissional, que é o profissional se treinar. Então, se nós temos profissionais que se preparam para isso, se preparam para ver o ser humano como um todo, se preparam para aprender essas práticas integrativas. E, claro, sem deixar de ver qual é o seu lugar enquanto psicólogo, que tem uma visão de mundo, nós temos que ter uma visão de mundo, né? Mas essas práticas, elas não são excludentes. Eu trabalhar com yoga ou meditação significa que eu vou deixar de ser psicóloga indiana, ou você vai deixar de ser um psicólogo fenomenológico, né, do psicodrama. Não, eu não consigo ver assim. Inclusive, vejo vários terapeutas que trabalham com as práticas integrativas de diversas abordagens e conseguem relacionar. Uhum. E, assim, a gente está chegando à reta final e você vai, né, ministrar esse maravilhoso curso, né, de introdução às práticas integrativas complementares aí pela Petros e Pontes. Resumidamente, fala para a gente, assim, o que é que tem de bom nesse curso, né? O que é que a gente vai aprender nesse curso? Vocês vão aprender, né? Tenho certeza que muita gente aqui vai se interessar realmente por fazer, por ampliar a sua visão. Aprender sobre essa visão psicossomática da doença a partir de Jung, vai ser uma parte introdutória. E, de maneira teórica e prática, como que essas práticas integrativas, como a meditação, como o yoga, como a arte-terapia, como o reiki também, né? Eles podem ajudar dentro da sua prática clínica. Como que você pode aumentar o seu repertório enquanto terapeuta, não só na clínica, mas na saúde, né? E poder atuar de uma maneira mais coerente com o todo. Então, a gente vai ter aí um mergulho de 15 horas, né? De uma maneira introdutória, e eu espero que nós possamos ampliar esse curso, porque tem muito conteúdo e tem muita bagagem aí para ser passada. Então, assim, as pessoas vão entender o que é meditação, vão tirar esse contexto da cabeça, essa coisa da meditação superficial que é mostrada, né? Vão entender que o mindfulness, na verdade, é o processo de atenção plena,
Então, eu vou explicar os princípios das técnicas meditativas e vou também, não só explicar, não é só teoria, eu vou trazer a pessoa para vivenciar como se ela fosse aplicar, Olha aí, que né? legal. Claro Então, que é bem legal. psicólogo, porque assim, o curso vai ser online. Isso é muito importante porque você vai ensinar as pessoas também a aplicarem, não é? Porque você vai fazer juntamente com os Uhum. alunos, né, com os participantes do curso. Então, eles vão aprender também como aplicar essa meditação no formato online também. Isso, e assim, Meditação até porque como eu já venho com essa experiência, eu comecei com essa experiência na prática, conduzindo grupos de meditação online, né? Quando eu comecei a fazer a formação de yoga, e aí com a pandemia, como muita coisa ficou inviável, eu decidi abrir esse espaço. E aí eu vejo que é muito possível. Existe toda uma série de contextos aí a se considerar. Então, se a pessoa não tem experiência, ela quer fazer de qualquer jeito, ela acaba não conseguindo fazer. Então, dos intuitos do curso, dos objetivos, seria também trazer isso. Como que eu posso trabalhar com isso em grupo? Porque vocês vão ver, né, fazer o curso, vai ver como é que é conduzido, vai entender como é que isso pode ser possível dentro do contexto online. A gente tem que pensar para frente. Show de bola, show de bola. Então, Roxane, assim, te agradeço demais, agradeço a quem estava aqui, quem esteve, quem está aqui assistindo com a gente, né? E agradeço demais a você por esse bate-papo. Eu tenho certeza que esse curso aqui vai ser marcante, né? Eu vou também estar assistindo, claro, aprendendo contigo, tá? Sobre esse assunto. E tenho certeza que vai ser um marco aqui, porque, como eu disse no início, né, é um assunto que é pouco debatido, pouco estudado, e temos uma importância tremenda desse assunto para os psicólogos que estão não só, né, no atendimento, né, na psicologia pública, no sistema, na rede de atenção básica, mas também na rede privada, e como que isso vai contribuir né, no seu exercício profissional, no seu engrandecimento profissional. E sei de como você é uma profissional assim de mão cheia e não só como educadora, mas também como terapeuta, como psicóloga, arte terapeuta. Então, tenho certeza que esse curso vai ser fantástico. Agradeço você por estar, né, dando esse curso aqui pela Petros e Pontes. E mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco, né? Deixa eu só ler aqui a parte torcendo para o retorno das atividades presenciais, certo? Mas Por a, enquanto, né? viu, Paty, o online, ele nos traz isso também, ó, essa experiência de estarmos aqui, mesmo distantes, mas também próximos, nessa conexão que vai além do físico, certo? Porque ela é uma conexão de almas. Então, não importa se ela é presencial ou se ela é online. Então, no momento que a gente se conecta, certo? Repito, seja presencial ou seja online, a gente se conecta por espírito. Isso é muito importante e eu tenho certeza que Roxane vai saber e tem propriedade para se conectar com todos no curso online. Gratidão a todos. Obrigada aí pelo convite, por esclarecer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem estiver nos assistindo, pode depois perguntar, que vai ser um prazer respondê-los. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos vocês e um abraço. Tchau. Abraço, foi um prazer.